Bom, meninos, então como eu disse no último vídeo, o próximo agrupamento simples que a gente vai aprender é o arranjo. E ele é definido assim. Então a gente quer formar agrupamentos constituídos por k elementos distintos escolhido entre n elementos de um conjunto, onde k é um número menor ou igual a n. Cada um desses agrupamentos nessas condições aqui são chamados de arranjos. Então, dessa forma, o que a gente quer saber? A gente quer saber calcular a quantidade de arranjos, ou seja, a quantidade de agrupamentos que a gente pode formar, sendo que cada agrupamento tem k elementos distintos, sendo que a gente pode escolher n elementos de um conjunto para formar eles. Certo? Então, a gente quer saber determinar a quantidade de agrupamentos que a gente pode fazer nessas condições. E essa quantidade, eu vou dar um nome nela de AN,K, certo? Então, esse aqui, ó, eu estou denotando a quantidade de arranjos por esse símbolo aqui, por essa denotação aqui. Então, aqui eu vou fazer um esquema para vocês dessa situação para ficar mais visual, certo? Então, o que a gente tem? A gente tem um conjunto compostos por todas as nossas escolhas, certo? E a quantidade dessas escolhas são o quê? São N, certo? Então, estou dizendo aqui para vocês que eu estou considerando conjunto indo de 1 até n, certo? Ou seja, eu tenho n elementos que compõem esse conjunto. Bom, o agrupamento que eu vou formar agora, diferente da permutação, esse agrupamento ele vai ter k elementos. Lembra que no vídeo lá da permutação, eu estava trabalhando com a mesma quantidade aqui, certo? Agora, esse k aqui não representa necessariamente a mesma quantidade, certo? Então, eu estou dizendo para vocês que o agrupamento que eu quero construir, ele vai ter k elementos, certo? Ou seja, se vai ter k elementos, quer dizer que esse agrupamento será formado por quantas posições? Serão formadas, se esse agrupamento será formado por k elementos, ele terá k posições, uma quantidade k de posições, certo? Onde esse número k aqui, ele é menor ou igual a n, certo? Então, da mesma forma que eu quero determinar essa quantidade, que eu determinei a quantidade de permutações que eu quero determinar para vocês, que eu mostrei para vocês que na permutação é n fatorial, eu quero determinar então a quantidade de, de arranjos que eu posso criar, ou seja, eu quero descobrir a fórmula para determinar a quantidade de arranjos, certo? E eu vou utilizar a mesma estratégia que eu utilizei para permutação. Então vejam que aqui, ó, eu tenho o quadrinho das nossas situações. Quais situações? É escolher um desses elementos para colocar na posição 2, da posição um desses elementos para colocar na posição 2 e assim por diante até a K, certo? Então vejam que aqui na primeira linha é justamente a posição de cada elemento em uma dessas posições aqui do meu agrupamento, certo? E na de baixo, eu quero a quantidade de elementos que eu posso colocar em cada uma dessas posições aqui, certo? Lembrando que eu tenho que trabalhar com elementos distintos. O meu agrupamento ele tem que ser formado por elementos distintos. Então, da mesma forma que eu fiz lá na permutação, vou fazer aqui. Então, olhando aqui da esquerda para a direita, vou olhar para essa posição aqui primeiro. Quantas são as possibilidades de escolhas que eu tenho para colocar aqui, de elementos para colocar na primeira posição do meu agrupamento? Bom, se eu posso colocar qualquer uma dessas e eu não tenho nenhuma restrição, quer dizer que eu posso colocar todas. E no total a gente tem quantos? Quantos elementos que formam esse conjunto? A gente tem uma quantidade natural n, certo? Uma quantidade n. Então eu tenho n possibilidades. Qualquer um desses valores aqui eu posso colocar nessa primeira possibilidade. Ok? Nessa primeira posição. Bom, então, sabendo disso, eu quero determinar a quantidade de possibilidades que eu tenho para colocar na posição 2. Bom, mas vejam que ao escolher uma opção para colocar na primeira posição, eu sei que do total eu vou ficar com menos uma, porque eu estou trabalhando com elementos distintos. Um número que eu colocar aqui eu não posso colocar nas demais posições. Então, se eu escolhi um número para colocar na primeira posição, quer dizer que eu não posso colocar ele na segunda. Então, do total n, eu não posso colocar uma. Ou seja, eu tenho n menos uma possibilidade, porque eu já utilizei uma aqui na primeira. Então, restam n menos uma possibilidades para colocar na segunda posição do meu agrupamento. Bom,
E na terceira posição, quantos vai ser? Mesmo raciocínio. Bom, se eu já utilizei uma possibilidade aqui na primeira e outra aqui, sendo que essa é distinta dessa, porque é como as características de uma arranjo dada dessa forma, então se eu já utilizei uma aqui e outra aqui, quer dizer que do total das n possibilidades eu não posso utilizar duas. Se do total eu não posso utilizar duas, que eu tenho total menos duas. Se o meu total é n, eu tenho n menos duas possibilidades para colocar na terceira posição nesse meu agrupamento, certo? Então vejam que aqui a gente tem a mesma situação lá do problema da permutação. Eu quero determinar essas quantidades aqui, ó. Só que considerando que como o meu agrupamento agora ele tem k elementos, quer dizer que eu tenho k posições. Eu quero então determinar a quantidade aqui, ó, de possibilidades, ou seja, de escolhas que eu ainda tenho para colocar na antepenúltima posição desse meu agrupamento que é formado por k elementos, certo? Bom, vou utilizar a mesma estratégia. Que estratégia? Eu sei que se eu somar essa quantidade com essa daqui, vai me dar um número n mais 1, certo? N mais 1, n mais 1, dá n mais 1, certo? Bom, mesma coisa eu quero fazer para essa coluna aqui. Eu quero somar essas duas quantidades, n mais 1 mais 2. Mas quando eu somo n mais 1 mais 2, eu também obtenho n mais 1, certo? E a mesma coisa aqui para a terceira opção, certo? Para a terceira coluna. Eu quero somar essas duas quantidades. Vou fazer n menos 2 mais 3. N menos 2 mais 3, a gente também tem n mais 1, porque 3 menos 2 dá 1. E sobra o n aqui, então fica n mais 1. Então, o que eu estou falando para vocês, pessoal, que a soma das quantidades dessas duas linhas aqui para cada uma das colunas sempre vai ser n mais 1. Isso é constante, certo? Para todas as colunas, até a k-esma. Nenhuma dessas colunas vai ser um valor diferente quando você somar as duas linhas, certo? Isso a gente vai utilizar para determinar essas quantidades aqui. E por que é constante? Porque apesar desse valor daqui para cá eu estar subtraindo uma unidade, desse valor aqui da linha de cima para a outra coluna aqui, dessa linha para cá, eu estou somando uma. Se daqui eu diminuo 1 e daqui eu sumo 1, na hora que eu somo essas duas quantidades, continua a mesma, certo? Eu estou somando 0. 1 menos 1 é 0. Certo? Então vai ser sempre n mais 1 aqui, a soma dessas duas quantidades. Ok? Bom, então eu quero determinar então agora a quantidade de possibilidades que eu tenho para colocar, quantidade de escolhas que me sobraram para colocar na antepenúltima posição desse meu agrupamento aqui. Certo? Bom, eu sei que a soma dessas duas quantidades é n mais 1. Então quer dizer que se eu pegar n mais 1 e subtrair por essa, me resta o valor que deveria ficar aqui, certo? Então é o que eu vou fazer. Então eu tenho n menos 1 menos essa quantidade. Então veja, eu tenho que esse sinal aqui de subtração, ele está multiplicando tudo que está aqui dentro. Então vai ficar menos vezes o k, que é mais, certo? Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Então 2 fica positivo. Então vejam que aqui, ó, o k não é necessariamente igual a n, então não posso cancelar eles, certo? Então, mas o que eu vou fazer? Eu vou agrupar letra com letra e número com número, certo? Então vai ficar n menos k, certo? N menos k e 1 mais 2. Só que 1 mais 2 são 3. Ou seja, a quantidade de elementos, de opções, de escolhas que eu ainda tenho para colocar aqui na antepenúltima é dada por n menos k mais 3. Pessoal, e a gente só vai saber quem é exatamente essa conta quando a gente souber quem que é n e quem que é k. Mas não se preocupem que em todos os exercícios eles vão te dar essas quantidades. Ele sempre vai te dar o número de escolhas e sempre vai te dar também a quantidade de elementos que vão formar meu agrupamento. Só que lembrando que não vai vir assim, n é igual a 10 e k é igual a 3. Não vai vir assim, pessoal. Vai vir trabalhado de forma implícita no problema. A gente vai ter que saber identificar quem são os números. Mas sempre vai vir essas informações. Então a gente não precisa se preocupar em decorar isso daqui, ok? Bom, então mesma coisa, eu quero determinar agora a quantidade de possibilidades de escolhas que eu tenho para colocar aqui na penúltima posição, certo? Bom, às vezes vocês já devem ter uma ideia de que número que vai ser isso daqui, ok? Bom, o que a gente sabe? Que essa quantidade mais essa é n mais 1,
certo? Então, se eu pegar n mais 1 e subtrair por isso, eu obtenho a quantidade que deve vir aqui, ok? Então, n menos k menos 1, certo? Eu vou desenvolver isso aqui para determinar que número que vai aparecer aqui, ou seja, que expressão que vai aparecer aqui. Então, vejam que esse sinal aqui está multiplicando tudo que está aqui dentro do meu parênteses, certo? Então, vai ser menos vezes o k, que é positivo, menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Então, eu vou agrupar aqui letra com letra e número com número, como eu fiz aqui na primeira parte. Então, n menos k, mais quanto? 1 mais 1, 2, certo? Então, a quantidade que tem, a quantidade de escolhas, de opções que eu tenho para colocar, de opções de elementos que eu tenho para colocar aqui na penúltima posição, é n menos k mais 2. E por que eu falei que vocês às vezes já têm uma noção de qual valor que seria aqui? Bom, pessoal, se aqui, para colocar na antepenúltima posição, eu tinha essa quantidade aqui, ó, de escolhas sobrando, quer dizer que quando eu utilizar uma aqui, eu vou ter um número menor, uma unidade menor aqui, certo? Então, quando você faz isso daqui menos 1, você obtém n menos k mais 2, porque você vai pegar 3 menos 1, 2, certo? Mesma coisa para cá, vocês já podem observar a quantidade que deve vir aqui. Que quantidade é essa? Se daqui para cá você vai escolher uma dessas opções para ficar aqui na penúltima posição, vão sobrar quantas opções aqui? N menos k mais 1. Mas eu vou utilizar o raciocínio aqui da minha constante n mais 1, certo? Eu sei que essa quantidade mais essa tem que dar n mais 1, certo? Então, portanto, o que eu tenho que fazer para determinar quem é essa quantidade? Basta pegar essa e subtrair para essa. Se essa mais essa dá essa, então n mais 1 menos k vai me garantir quem que é esse valor aqui, certo? Então, n mais 1 menos k, vou só reagrupar letra com letra, porque não tem nada para agrupar com esse 1 aqui. Então, vai ficar n menos k mais 1. Como eu tinha dito para vocês, basta você tirar uma unidade da quantidade de possibilidades que você tinha para a casa anterior, certo? Bom, o que eu estou dizendo aqui para vocês? O que a gente queria? A gente queria determinar a quantidade de arranjos que a gente podia, ou seja, de agrupamentos que a gente podia formar nessas condições. Quais condições? Cada agrupamento teria k elementos, sendo eles distintos, certo? E que a gente poderia escolher esses k elementos de n elementos, certo? A gente poderia ter n escolhas para colocar nesses agrupamentos, certo? Meu conjunto de escolhas é formado por n elementos, ok? Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que a quantidade desses agrupamentos aqui, sobre essas condições, é determinada pelo produto, justamente, de cada um desses valores aqui. Por que é o produto de cada um desses valores? Por que a gente estava determinando aqui? A gente estava determinando a quantidade de possibilidades que a gente tinha para a posição 1, a quantidade de possibilidades para a posição 2 até para a késima posição. Então, descobrindo a quantidade de possibilidades de cada uma, para a gente determinar a combinação de cada uma dessas possibilidades, a gente tem que utilizar o princípio multiplicativo. Então, para mim fazer o princípio multiplicativo, o que diz? Eu tenho que fazer o produto de todas essas quantidades aqui. Ou seja, esse valor aqui, essa denotação aqui, que é justamente a quantidade de arranjos, é igual o produto de todas essas quantidades aqui, certo? Então, o meu arranjo, a quantidade de arranjos que eu formo nessas condições, quais condições? Agrupamentos de k elementos, sendo que a gente tem n escolhas para formar esse agrupamento, certo? Ele é determinado dessa forma aqui, ó, certo? Mas vejam que isso daqui, ó, é meio, vocês talvez ainda não consigam compreender o que está acontecendo aqui, certo? Então, eu vou tentar dar uma trabalhada melhor para a gente não precisar ficar decorando o que significa tudo isso daqui, ok? Bom, então a primeira coisa, eu disse para vocês que no caso do arranjo, o k tem que ser um número menor ou igual a n. Então, eu mostrei para vocês que a fórmula para descobrir quem que é a quantidade de arranjos que a gente pode formar nas condições apresentadas
no slide anterior, é essa fórmula aqui, certo? Só que eu quero trabalhar ela melhor, certo? Então, vou considerar primeiramente para k igual a n. O que acontece quando k é igual a n? Bom, vejam que se k é a mesma coisa que n, aonde aparecer k aqui, vejam que não há problema de eu substituir por n, certo? Que é o que eu fiz aqui nessa linha aqui. Então, aonde está aparecendo k, que apareceu aqui 3 vezes, porque eu construí dessa forma aqui, apareceu 3 vezes, onde aparecer k, eu vou substituir por n. Ó, substituir por n aqui, onde estava k, substituir por n, aonde estava k, eu substituir por n. Então, vejam que nessas 3 estruturas aqui, ó, que foi onde eu substituí o k por n, eu tenho n menos n, certo? N menos n, n menos n. Só que n menos n é 0, certo? Então, n menos n é 0, 0 mais 3 é 3, n menos n é 0, mais 2 são 2, e n menos n é 0, mais 1, 1. Então, vejam que quando o meu k for igual a n, como é que a gente vai calcular a quantidade de arranjos nessas situações, quando o k for igual a n? Quando a quantidade de elementos que formam meus agrupamentos, meus arranjos, for igual ao número de escolhas que a gente tem para colocar nesses agrupamentos. O que a gente tem? A gente tem esse produto aqui, ó. Isso quando k for igual a n, certo? Quando k for igual a n. Mas vejam que esse produto aqui, ó, a gente já viu ele diversas vezes nessas 2 últimas aulas que eu fiz para vocês, nesse vídeo e no vídeo, não, principalmente no vídeo anterior, certo? O que é isso daqui, pessoal? Isso aqui nada mais é que o produto dos n primeiros números. Vejam que aqui eu tenho n números e eu estou fazendo o produto de todos eles, certo? Pessoal, o produto dos n primeiros números, a gente sabe o que é. Que foi a primeira coisa que a gente aprendeu no vídeo anterior, certo? O produto dos n primeiros números é n fatorial. Ou seja, quando a gente quiser determinar a quantidade de arranjos aonde k é igual a n, basta a gente resolver n fatorial, certo? Então, nessas condições, quando k é igual a n, um arranjo, a quantidade de arranjos que a gente vai formar é n fatorial. Mas vejam que isso daqui, pessoal, é a mesma coisa que o número de permutações, certo? Então, a gente não vai ficar preocupado quando a gente estiver trabalhando com arranjo quando k for igual a n. A gente vai trabalhar mais quando k for menor do que n, porque vai ser mais interessante para a gente. Porque quando k é igual a n, a gente vai trabalhar com permutações, certo? E o que eu estou dizendo aqui para vocês também é que toda permutação é um arranjo, certo? Que arranjo? É um arranjo de onde o meu agrupamento tem a mesma quantidade de elementos que o número de escolhas para colocar nesses agrupamentos, certo? Ou seja, o mesmo número de elementos que compõem o meu conjunto de escolhas, ok? Então, vamos aqui ao que interessa. Bom, eu já falei para vocês que a quantidade de arranjos que a gente pode formar é determinada por essa fórmula esquisita aqui, certo? Que para quando k for igual a n, a gente descobriu que tudo isso daqui transforma em n fatorial, ok? Bom, então agora a gente quer determinar para quando k for um número menor do que n, certo? Que é quando vai ser interessante usar o arranjo, porque quando k for igual a n, a gente vai usar a permutação, ok? Bom, então aqui estou representando o seguinte, estou representando com essa reta azul aqui, ó, a quantidade de escolhas que a gente tem para colocar no nosso arranjo, no nosso agrupamento, certo? A quantidade de elementos que a gente tem para colocar no nosso agrupamento. Essa reta vermelha, estou representando justamente o tamanho, ou seja, o número de elementos que vão compor o nosso arranjo, o nosso agrupamento, certo? Que a gente sabe que é determinado por k, ok? Bom, eu quero determinar também esse pedaço aqui, ó, esse pedaço desenhado preto. O que significa aqui? Eu estou dizendo para vocês, nessas 2 situações aqui, que o vermelho mais o preto dão o azul, certo? Então, eu estou comparando essas 2 retas aqui, a soma dessas 2 retas com essa daqui. Então, é o seguinte, pessoal, eu quero determinar, então, a quantidade de elementos que representa essa minha reta preta, esse meu segmento de reta preta, certo?
Bom, pessoal, se isso daqui é n, esse daqui é k, e a soma desses dois aqui tem que dar n, quer dizer que então esse meu pedaço aqui sobra com quantos elementos? Você vai pegar a mesma coisa que você pegar o total, que é n, e tirar essa parcela aqui, que vai sobrar esse pedacinho aqui, que corresponde ao preto. Esse pedacinho aqui você vai ter no total n, tirados esses k elementos. Então aqui eu tenho n menos k elementos. Isso aqui vai ser interessante para a gente poder fazer um raciocínio aqui embaixo, ok? Bom, que raciocínio? É o seguinte, pessoal. Lembrando que a primeira coluna representa a posição de cada elemento no meu agrupamento, certo? E a segunda coluna representa a quantidade de possibilidades que a gente tem para colocar em cada uma das posições do meu agrupamento. Vejam que aqui, ó, nessa situação aqui, nessa minha tabela, eu estou considerando de 1 até n, ou seja, eu estou considerando o caso aonde eu quero formar um agrupamento de n que tenha n posições, porque se eu estou indo de 1 até n, quer dizer que esse meu agrupamento tem n posições. Mas qual que é a minha quantidade de escolhas? Também é n, certo? Então eu quero formar agrupamentos que é formado por n elementos, que a gente pode escolher entre n elementos para formar esses agrupamentos, certo? Então vejam que aqui, ó, o que a gente tem? Eu mostrei para vocês quando que a gente quer determinar um número onde o meu número de agrupamentos, número de elementos que formam meus agrupamentos é n. Veja que aqui eu tenho n posições, certo? Se eu tenho n posições, eu tenho que esse meu agrupamento vai ter n elementos. Só que eu tenho n escolhas, certo? Então, lembrando disso, o que a gente sabe para determinar a quantidade desses agrupamentos? Que a gente tem que fazer o produto de todos esses números aqui. Mas o que é o produto de todos esses números? Vejam que esses números, pessoal, tá vendo aqui? Eu estou vindo de n, passando para n menos 1. Estou diminuindo uma unidade para cada uma até chegar no número 1. Então, o que eu estou fazendo quando eu faço o produto de todas essas quantidades aqui? Eu estou fazendo o produto de todos os números naturais indo de 1 até n. Ou seja, eu estou fazendo o produto dos n primeiros números naturais. Ou seja, o produto dos n primeiros números naturais é a mesma coisa que n fatorial, certo? Então, para mim determinar a quantidade de agrupamentos que tenha n elementos, certo? Ou seja, é formado por n posições, sendo que eu posso escolher n elementos para colocar nessas posições, é esse produto, e esse produto é a mesma coisa que n fatorial. Lembra quando a gente está trabalhando, quando a quantidade de escolhas for a mesma do número de elementos que compõe meu agrupamento, a gente tem uma permutação, e uma permutação a gente resolve fazendo n fatorial, onde esse n aqui representa o número de escolhas, certo? Bom, o que mais que a gente tem? A gente tem, ó, se vocês observarem aqui, ó, quando a gente estiver considerando um agrupamento que vá de 1 até aqui, ó, parando aqui, até a K, o que a gente tem, pessoal? A gente tem um arranjo, certo? Por que a gente tem um arranjo? Eu não mostrei para vocês que o arranjo é dado dessa forma aqui, ó, fazendo o produto de todas essas quantidades aqui. E não é justamente, o que é um arranjo? Um arranjo é um agrupamento formado por k elementos, certo? Indo da primeira posição até a késima, sendo que eu posso escolher entre n possibilidades. Veja que na primeira posição aqui eu tenho n possibilidades para escolher, certo? Então vejam que isso daqui, ó, que eu estou selecionando aqui em vermelho, é um arranjo de k formado por k elementos, sendo que eu posso escolher n. Então, quando eu faço o produto dessas quantidades aqui, de todas essas até a késima posição aqui, o que eu tenho? Eu tenho justamente a quantidade de arranjos que é determinada por esse produto aqui, certo? Que eu vou representar pelo símbolo que eu estou denotando, certo? De vez eu colocar todo esse produto aqui, eu vou substituir pela a denominação, ou como eu denotei esse produto, certo? Então, aqui é a quantidade, isso aqui tudo é a quantidade de arranjos que eu tenho, ou seja, de agrupamentos que tenha tamanho k, sendo que eu posso escolher entre n elementos para formar esses agrupamentos, certo? Agora eu quero determinar então essa quantidade aqui, certo? Quem que é essa quantidade aqui, pessoal? Ó, vejam que então eu tenho
indo de k mais 1 até n, certo? Mas olha só o que está acontecendo com as quantidades aqui de cada uma dessas, dessas posições. Vejam que é sempre assim, pessoal. A quantidade de possibilidades da coluna anterior é uma unidade maior que a seguinte, certo? Então daqui para cá eu faço uma unidade a menos, certo? Daqui para a terceira posição eu faço menos uma unidade e assim por diante. Então vejam quando eu paro aqui na késima posição, eu tenho menos n menos k mais 1. Então, para quando eu tiver um número sequente ao k, ou seja, k mais 1, um número sequente a k, essa daqui tem que subtrair uma unidade, certo? Então vai ser n menos k. Mesma coisa quando eu vim do k1 para o k mais 2, certo? Do k mais 1 para o k mais 2. Como esse aqui é o sucessor desse número, quer dizer que eu vou ter uma possibilidade a menos de escolha desse conjunto para colocar nessa posição aqui, certo? E isso até chegar aonde? Até chegar no número 1. Então, observe, pessoal, que é o quê? O que você está fazendo aqui? Quando você quer determinar a quantidade de agrupamentos que você pode formar nessas condições. Que condições? Você quer formar agrupamentos que tenha tamanho n menos k, certo? Sendo que sobrou n menos k, n menos k opções de escolhas para você colocar nessas n menos k possibilidades. Então veja que aqui, ó, o que está acontecendo com essas quantidades? Aqui eu tenho n menos k, aqui eu tenho n menos k mais 1, vou ter n menos k mais 2, até chegar no 3, 2 e 1. Mas o que é isso daqui, pessoal? Isso daqui, quando vocês fazerem o produto de todas essas quantidades aqui, ó, o que vocês vão ter? Vocês vão ter o produto dos n menos k primeiros números, ou seja, de todos os números naturais, é o produto de todos os números naturais indo de 1 até n menos k. Ou seja, eu tenho o produto de todos os primeiros números, os n menos k primeiros números. Se eu tenho o produto de todos os n menos k primeiros números, eu tenho n menos k fatorial, certo? Então, quando eu faço o produto de tudo isso daqui, pessoal, de todas essas quantidades aqui que estão aqui, daqui até n, a gente tem n menos k fatorial. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que se o produto de todas essas quantidades aqui, certo? Que é n menos k, daqui até aqui é n menos k. É a mesma coisa que você fazer o produto dessa quantidade, certo? Por essa. Então, o que eu estou dizendo para vocês? O produto de tudo é a mesma coisa que você fazer o produto disso multiplicado com o produto disso, certo? Então, o que eu estou dizendo para vocês? Se o produto de tudo é o produto disso com o produto disso, então estou dizendo que n fatorial é igual ao produto disso daqui com o produto disso daqui, certo? Então, n fatorial é igual ao produto disso com o produto disso, certo? Bom, mas o que a gente tem interessante, porque eu quero dizer para vocês, eu quero encontrar uma fórmula para simplificar isso daqui, certo? O que é isso daqui? É a quantidade de arranjos que a gente pode determinar quando o meu arranjo é formado por k elementos, sendo que eu tenho n escolhas para formar esse meu arranjo, certo? Então, o que me interessa é encontrar uma fórmula para isso daqui. E vejam que aqui eu encontrei estruturas mais simples para trabalhar isso. Só que o que eu quero determinar é uma fórmula para isso daqui. E para me determinar o que é isso daqui, eu tenho que isolar ele na minha igualdade. Bom, mas para me isolar essa estrutura aqui, eu tenho que passar essa daqui que está multiplicando para o outro lado. E o que a gente sabe quando a gente tem que fazer para passar uma coisa que está aqui para o outro lado da igualdade? A gente tem que fazer a operação inversa. Se isso daqui está multiplicando a minha quantidade de arranjos, eu tenho que passar para o outro lado da igualdade como? Operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, a minha quantidade de arranjos é determinada por quê? Vai ser n fatorial dividido por essa quantidade aqui, certo? Por essa estrutura aqui, que é o n menos k fatorial. Então, tá aí, pessoal. Essa daqui, ó, é a fórmula para você determinar a quantidade de arranjos nessas situações aqui. Quais situações? Meu arranjo, ou seja, meu agrupamento, tendo k elementos, sendo que a gente tem n escolhas para formar esses nossos agrupamentos, certo?
E isso daqui a gente vai utilizar quando for k menor do que n. A gente pode utilizar isso aqui também quando k for igual a n. Só que é, de certa forma, desperdício de tempo, pois basta a gente usar a permutação que a gente vai chegar no mesmo resultado. Porque toda permutação acontece quando esse k é igual a n, certo? Ou seja, toda permutação é um arranjo. E só acontece quando k for igual a n, ok? Bom, pessoal, então aqui eu vou colocar as características do arranjo, ok? Quais são as características do meu arranjo? Então, como é que a gente vai conseguir identificar um problema que tem a resolução que vai ser por um arranjo, ok? Bom, a gente vai ter uma quantidade natural de escolhas para a gente fazer, certo? E a gente vai formar agrupamentos com uma quantidade k de elementos, certo? Bom, esses elementos no meu agrupamento, quando você dispor os elementos no agrupamento, eles têm que ser distintos entre si, ok? Um elemento que você colocar numa posição ele não pode aparecer nas demais, ok? E a ordem também dos elementos no agrupamento é determinante, certo? É o que faz diferenciar um arranjo do outro também, ok? Do arranjo do outro que tem os mesmos elementos, ok? Bom, e a fórmula para a gente determinar a quantidade de arranjos que a gente tem sobre essas condições é n fatorial sobre, ou seja, dividido por n menos k fatorial. Então é o seguinte, pessoal. Quando vocês identificar num problema que a quantidade de escolhas é maior do que a quantidade de elementos que vão formar meu agrupamento, quando todos os elementos forem, eles têm no agrupamento eles têm que ser distintos e a ordem dos elementos importar, quer dizer que então, quando você identificar essas características aqui no problema, quer dizer que você vai utilizar essa fórmula para resolver ele, certo? Que fórmula então é n fatorial sobre n menos k fatorial, ok? Então lembrando, pessoal, que no arranjo pode ser o k igual a n também. Só que quando k é igual a n, quando essa quantidade de elementos do agrupamento for igual à quantidade de escolhas, a gente vai por permutação, certo? A gente vai fazer só n fatorial, certo? Apesar de vai dar a mesma coisa, só que a gente vai ter mais trabalho, ok? A gente está fazendo processos aí que não vão agregar em nada, ok? Bom, então vamos fazer um exemplo aqui, ó, de arranjo. Então estou dizendo assim para vocês que a gente quer determinar um número de sequências compostas por duas letras distintas formadas pelas 4 letras a seguir. Quais são elas? A, B, C e D. O que é o mesmo que pedir o número de arranjos possíveis com essas 4 letras tomadas duas a duas, ou seja, formando pares. Ok? Então vamos lá. Então eu vou colocar esse quadro aqui só para a gente ver e identificar que isso aqui se trata de um problema de arranjo. Então aqui eu vou fazer um esqueminha para a gente conseguir observar mais claramente essas informações. Então vejam que o meu conjunto é formado por as seguintes escolhas: A, B, C ou D. Ou seja, eu tenho 4 escolhas, porque eu tenho 4 letras, certo? Ou seja, o número de elementos que formam o meu conjunto de escolhas são 4, ok? Bom, mas vejam que essas sequências aqui, ela é formada apenas por 2 das letras, certo? 2 letras só. Então vejam que a minha sequência, que é o meu agrupamento, ele vai ter apenas 2 posições, ou seja, ele vai ser formado apenas por 2 elementos, apenas. Vejam que essa quantidade, a quantidade do número de elementos do meu agrupamento é menor do que o número de escolhas. Então, está parecendo que vai configurar caso de arranjo. Bom, os elementos têm que ser distintos entre si? Sim, porque a gente está trabalhando com sequências, certo? E aqui a gente só tem essas 4 letras. Uma letra que você colocar nessa posição, você não pode colocar aqui. Se você escolher o A para colocar nessa posição, você não pode colocar ele aqui. Por quê? Porque a gente está trabalhando com o quê? Letras distintas. Então, esse problema também, os elementos do meu agrupamento, eles têm que ser distintos. E a ordem dos elementos importa?
importa, porque, na verdade, a gente está trabalhando aqui com sequências. Então, vejam que a ordem dos elementos, a gente conseguiu identificar que ela importa, porque o exercício estava trabalhando em sequências. E aqui, nos elementos, quando ele falou para a gente determinar se eles eram distintos, ele falou que essa sequência é formada por duas letras distintas, certo? Então, vejam que aqui, ó, isso daqui configura um caso de arranjo, certo? E como é que a gente resolve um problema de arranjo? Com essa formulinha aqui, ok? Então, a gente vai utilizar essa fórmula para resolver esse problema. Como é que a gente vai fazer isso? Pessoal, aonde aparecer n, a gente vai substituir por 4. E aonde aparecer k nessa minha fórmula aqui, eu vou substituir por 2. Então, quero formar um arranjo que, ou seja, eu quero uma sequência formada por duas letras, sendo que eu tenho 4 para me escolher, certo? Então, onde está aparecendo n aqui, eu vou substituir por 4, e onde está aparecendo k, eu substituo por 2. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é resolver o que está aqui dentro do parênteses. Se vocês não resolverem o que está aqui dentro do parênteses e fazer o fatorial de 2 aqui primeiro, dá errado, certo? No caso aqui não vai dar errado porque esse problema com 4 e 2 aqui é especial, mas vai dar errado para qualquer outros valores, ok? Então, sempre resolva o que está em parênteses primeiro para não ter problema de dar errado, ok? Então, o que a gente tem? Se eu vou resolver o que está aqui dentro primeiro, eu vou fazer 4 menos 2. E o que está aqui dentro tem que estar em fatorial, certo? Então, vai ficar 4 menos 2 fatorial. 4 menos 2 é 2, certo? Então, a gente tem 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Bom, mas 4 fatorial é a mesma coisa que você pegar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Por quê? Porque 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas veja que quando você faz 2 vezes 1, 2 vezes 1 é o produto dos dois primeiros números é o produto dos dois primeiros números naturais, certo? Ou seja, se é o produto dos dois primeiros números naturais, quer dizer que a gente tem fatorial de 2. Okay? Então, 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes fatorial de 2. Por que eu coloquei fatorial de 2 aqui? Para mim poder justamente cortar com o de baixo, simplificar com o que está embaixo, certo? Bom, então 2 fatorial dividido por ele mesmo é 1, e 1 vezes alguma coisa é alguma coisa, certo? Então, a gente tem que o número de arranjos é dado por 4 vezes 3, que é igual a 12, certo? Então, essa daqui é a resposta. Vejam, pessoal, que vocês já conseguiriam resolver esse problema sem precisar saber da fórmula de arranjo. Porque a gente resolveu algum desses problemas nos exercícios que a gente passou de princípio multiplicativo. Como? Bom, eu sei que quero formar sequências de duas letras, então eu tenho duas posições. Eu sei que a quantidade de elementos de escolhas que eu tenho são 4, total, certo? Então eu vejo que para determinar para mim a quantidade de possibilidades que eu tenho para colocar na primeira posição são o quê? 4, certo? Só que eu estou trabalhando com letras distintas. Então, uma letra que eu colocar aqui, eu não posso colocar nessa aqui demais. Então, se aqui é 4, aqui teria que ser 3, certo? 3 possibilidades restantes para colocar na segunda posição. E pelo princípio multiplicativo, a gente faria 4 vezes 3, certo? Mas vocês vão ver que, às vezes, trabalhar com essas estruturas aqui vai ser interessante quando a gente estiver trabalhando com um problema mais complexo, que a gente vai ter que utilizar essas denotações aqui para poder enxergar o que o exercício está pedindo. Mas vejam que aqui, ó, vocês já conseguiriam resolver esse problema sem ter a necessidade de utilizar a fórmula. E é lógico também a gente está aprendendo a fórmula porque pode aparecer alguns exercícios que eles falam assim, o arranjo é determinado por essa fórmula, então calcule o número de arranjos. Então você tem que saber o que significa cada uma dessas estruturas, ok? Bom, então aqui, pessoal, eu vou só mostrar para vocês quais são as 12 arranjos que a gente pode formar nessas condições. Quais condições? Sequências compostas por duas letras distintas, sendo que a gente pode ter 4 escolhas de letras, ok? Então, aqui estão todas elas, as 12. AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB, DC. E são todas elas. Nenhuma outra sequência formada por duas letras, sendo que a gente pode escolher essas 4, vai ser diferente de alguma dessas daqui, ok? Então, aqui eu quero construir com vocês também justamente o caso
queria formar sequências. Então, estou querendo considerar a seguinte situação. Sequências compostas por quatro letras distintas, sendo que a gente pode escolher essas 4 letras aqui, certo? Essas 4 letras. Vamos ver o que acontece resolvendo pela fórmula de arranjo. Eu disse para vocês que quando essa quantidade for igual a essa, a gente vai resolver por permutação. Mas eu vou resolver por arranjo só para vocês verem que vai dar a mesma coisa. Então, aonde aparecer N nessa minha fórmula eu tenho que substituir por 4, e aonde aparecer K eu vou substituir por 4 também, certo? Então, o que eu tenho aqui? Primeira coisa que eu vou fazer é resolver esse parênteses, ok? Então, o que eu tenho? Eu tenho 4 fatorial, conservo, dividido por 4 menos 4 fatorial. Só que 4 menos 4 é 0. Eu disse para vocês que no primeiro vídeo, que uma das primeiras coisas, quando a gente estava definindo o que era fatorial de número, que fatorial de 0 é sempre 1. Então, eu tenho 4 fatorial dividido por 1, certo? E alguma coisa dividido por 1 é sempre alguma coisa. Então, 4 fatorial dividido por 1 é 4 fatorial. Bom, mas a gente sabe resolver 4 fatorial. 4 fatorial, por definição de fatorial, é o produto dos 4 primeiros números naturais. Então, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso daqui, quando a gente resolve, é 24, certo? Bom, mas o que eu mostrei para vocês aqui, ó, que bastava a gente fazer a permutação. Bastava a gente pegar 4 fatorial direto para resolver um problema nessas condições. A gente não precisa resolver por arranjo. Por quê? Toda permutação é um arranjo quando você considera o tamanho do meu agrupamento na mesma ordem do número de escolhas que você tem. Certo? Era só isso que eu queria mostrar para vocês com isso. Lembrando que esse número aqui não tem nada a ver com esse problema aqui, que esse problema aqui foi o anterior, ok? Bom, pessoal, então no próximo vídeo a gente vai aprender o último agrupamento simples desse conteúdo que a gente está vendo de agrupamento simples. Então, o próximo agrupamento simples é chamado de combinação. E a gente vai saber de como se trata, quais são as condições, as características dele no próximo vídeo. Um abraço, até mais.